Olá, amados, estamos retomando Romanos e nós queremos concluir hoje o capítulo do número 2, então eu convido vocês já para que possamos abrir a Bíblia e olhar o que lá nós temos reservado para nós hoje. A palavra de Deus, ela quer ser o norte, ela quer ser a nossa orientação, a nossa bússola, ela quer ser vamos assim dizer, o sustento, a base de todo o nosso viver, da nossa caminhada. Na verdade, a Bíblia diz, que Jesus ela é a rocha, Jesus é a rocha. E sobre essa rocha, nós podemos construir a nossa casa. Se você construir sua casa sobre areia, você vai fracassar, você vai desmoronar. Não existe possibilidade nenhuma de você ser bem-sucedido do ponto de vista espiritual construindo em outro lugar que não seja essa rocha especificamente que se chama Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é na verdade o autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos dele. E é por isso que nós estamos estudando esse livro também de Romanos, porque ele traz essa parte doutrinária de maneira muito gostosa, muito bacana. Não é um livro de teologia sistemática, mas é um livro que procura sintetizar algumas das coisas que são muito importantes para nós, principalmente no que diz respeito ao que realmente nos traz a salvação, o que fazer, o que nós podemos fazer e o que foi feito para que eu e você possamos ser salvos e aceitos por Ele, pelo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Vamos convidar Ele para estar aqui com a gente nesse momento? Feche os teus olhos se assim você pode, vamos orar. Pai querido, obrigado porque nós podemos falar contigo, obrigado porque nós podemos olhar para Ti, Senhor, e ver que Tu estás aqui nesse momento, nesse lugar, Tu estás aqui conosco e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça, Teu poder, Tua presença se manifestem poderosamente, para que, ó Deus, possamos compreender, que não seja uma compreensão humana, que não seja uma compreensão do homem, mas que seja uma compreensão que venha a ser intermediada pelo Teu Santo Espírito. Por isso pedimos e clamamos pelo agir e o mover do Teu Santo Espírito aqui agora, nesse momento, em nossas vidas, nossos corações e na nossa própria mente, para que nós possamos entender e compreender aquilo que Tu tens para nos falar. Abençoa esta palavra, abençoa esse momento, abençoa a vida de cada um que está junto comigo, estudando este livro de Romanos. Eu clamo e peço, em nome de Jesus, repreendo também todo mal e ordeno que Satanás e todo espírito maldito das trevas seja agora removido, saia desse ambiente, desse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, gente, apesar de ser um momento que eu gravo, mas a cada instante que você estiver ouvindo, vendo, lendo, sei lá, meditando, usando esse vídeo que nós estamos aqui produzindo, você tem a oportunidade de ouvir a palavra. Então, ore junto conosco, leia a palavra junto conosco, abra seu coração junto conosco, para que possamos entrar no mundo das coisas de Deus, E Ele tem reservado coisas fantásticas, fabulosas, maravilhosas para a nossa vida. Então, vamos pegar a Bíblia, Romanos capítulo 2, hoje nós vamos ver a partir do verso de número 17, e aí nós vamos até o final, Mas vamos fazer assim, lendo por partes e vamos explicando por partes também. Paulo aqui ele escreve de maneira assim muito clara que os judeus, eles tiveram muitas oportunidades, muitas, E ele destaca até como essas oportunidades que eles tiveram não produziram uma vida de obediência, não produziram uma vida íntima com Deus, uma vida de comunhão com Ele, sabe? Isso é o mais triste que Paulo está expondo aqui. E aí nós vamos ler então como é que está colocado isso por Paulo, escrevendo aos Romanos. Então, vamos lá, amados. Capítulo 2, verso 17. Eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos aqui. O fracasso dos judeus, gente, se torna assim mais notório, evidente, exatamente, e talvez mais triste até, por causa dos privilégios que eles tiveram. Eles tiveram muitos privilégios, eles tiveram
diversos, né? Receberam a palavra, Moisés recebeu diretamente de Deus as tábuas da lei e os mandamentos, tudo. Ou seja, e eles, na verdade, o que eles fizeram? Eles deitaram em cima da lei e ficaram em cima dela. Ou seja, nós temos a lei, nós somos os donos da lei, nós somos os depositários dessa lei e, portanto, nós estamos de boa. E aí, em vez de fazer o que eles deveriam ter feito, que era sair e ser uma testemunha para as nações, para os povos, desse amor de Deus, do poder de Deus, eles não fizeram nada disso, né? Muito pelo contrário, ainda se achavam os donos da bola, se orgulhavam, né? Eles se gloriavam em Deus. Eles conheciam a vontade de Deus, sim, porque eles eram ensinados desde criança os preceitos da lei, desde criança. Por isso ele coloca lá no versículo 18, aprovas as coisas excelentes, ou seja, eles sabiam o que eram as coisas excelentes, né? Aquelas que são essenciais, aquelas que são fundamentais na vida de fé. E eles podiam fazer a vontade de Deus, porque eles foram instruídos, né, oralmente, né, como eu falei para vocês, desde crianças, os rabinos educavam as crianças, os jovens, os adolescentes e tudo mais. Eles discutiam pontos cruciais da fé, junto com os rabinos, provavelmente, e por causa de todos esses antecedentes, eles tinham essa, entre aspas, confiança. Eles eram, na verdade, orgulhosos de si mesmos, achando que eles estavam com tudo, mas na verdade eles não estavam com nada, né? Eles tinham a lei, eles podiam ensinar os demais, né? Porque eles sabiam que era o real, a verdade, mas na verdade eles não fizeram nada disso. Aí lá no versículo 20 ele vai dizer assim, ó, instruidor dos nécios, né? Mestre de crianças, ou seja, eles tinham essa prerrogativa, eles poderiam ensinar os nécios, poderiam educar as crianças, né? Mas não, eles tinham forma de ciência e da verdade na lei. E aí Paulo vai continuando dizendo o seguinte, do versículo 21 até o 24, vamos ler agora. 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Versículo 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que pregas que não se deve... Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Aí no versículo 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Paulo não está esperando a resposta nenhuma, porque ele sabe muito bem a resposta, né? E aí no versículo 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aqui temos uma dura acusação, né? Paulo aqui está insistindo na derrota dos judeus, ele está insistindo que, cara, vocês pisaram freio na bola, está dizendo mais ou menos isso, né? As atitudes de vocês não são de acordo com os ensinamentos de vocês, está lá no versículo 21 e 22, né? Então Paulo aqui, ele diz assim, você aí está achando que está com tudo, tu pois que ensinas a outros, a outrem, não te ensinas a ti mesmo, versículo 21, porque é claro que ele não está fazendo isso, ele está ensinando os outros, mas a si mesmo, ele não está tomando isso para si. E aí nas outras três perguntas que Paulo faz, você furta, você adultera, você rouba os templos, Paulo não está esperando a resposta nenhuma, porque ele sabe muito bem a resposta, obviamente que eles estão incorrendo nesse erro, nesses pecados, né? Mas ele destaca que o judeu, ele transgredindo a lei da qual ele tanto se orgulha, na verdade ele está desonrando a Deus, aquele que deu essa lei para eles. E aí então o nome de Deus, diz ele aqui, ele é blasfemado entre as nações, entre os povos, entre os gentios. Por quê? Por causa da maneira de agir dos judeus. Essa última frase, como está escrito, é uma referência não a uma específica, talvez algum específico versículo do Velho Testamento, mas sim a um conjunto talvez de 2 versículos que Paulo aqui se lembra deles, né? Então, nós temos aí em Isaías capítulo 52, o verso de número 5, ali diz o seguinte, e agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Isso é o Isaías 52. E aí, lá em Ezequiel 36,
Ele vai dizer o seguinte: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Aqui ele está falando do cativeiro. Eles foram presos, foram tomados, né? Um outro povo tomou a terra deles e eles foram levados para essa outra terra. E lá nessa outra terra, o nome do Senhor é blasfemado, né? Profanado entre os gentios para onde foi, por causa deles aqui. Aí ele diz assim no versículo 22, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, ou seja, não é porque eles eram um povo santo, não, porque eles não eram nem um pouquinho santo, pelo contrário, mas é pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Né? Então aqui nós temos uma passagem bem triste, né, do povo de Israel, porque ele foi tomado, ele foi para outras nações, inclusive na época em que Paulo escreve, o domínio do povo judeu, do povo de Israel aqui, é pelo povo romano. Tá? Então, e aí ele diz o seguinte, olha, vocês profanaram feio, vocês pisaram feio na bola. De fato, os judeus, os israelitas que foram para esses outros povos, eles em vez de buscarem a presença de Deus, buscaram o quê? Buscaram ídolos, buscaram o poder. Aqui, especificamente em Israel, na época que Paulo escreve, compactuado com essa elite dos romanos, inclusive nós sabemos a vida de Zaqueu. Zaqueu é um desses exemplos, ele coletor de impostos, pagava os impostos dos romanos e ele enfiava no bolso. Então, assim tinha muitos outros que viviam desse jeito. E aí então o nome do Senhor, ele tem sido vergonhosamente blasfemado entre as nações por causa do povo de Israel, por causa dos judeus. Aqui nós precisamos levantar uma grande pergunta. E você, meu amado? E você, meu amado? Você tem sido um exemplo? Porque a grande pergunta que eu e você nós precisamos fazer para nós mesmos, as pessoas que estão à nossa volta, elas podem dizer que elas veem Deus na gente? O nome do Senhor, ele é honrado, ele é glorificado. As pessoas chegam, olham para você e dizem assim, cara, esse cara tem alguma coisa diferente que eu também quero. E aí você tem a oportunidade, é claro, de testemunhar, não, o Senhor Jesus me deu vida, me deu alegria, encheu meu coração. Ou você é daqueles que se diz crente, se diz cristão e vive no meio de conversa suja, no meio de situações assim de vergonhosas, ou você a pratica, faz coisas que perante o Senhor são realmente coisas vergonhosas, porque se isso acontece, eu e você estaríamos blasfemando, nós estaríamos desonrando o nome do Senhor entre as pessoas. E isso é o que o Senhor ele não quer de nós. Ele precisa de nós integridade de coração. E vamos continuar aqui no versículo 25, né? E aí no versículo 25, Paulo, ele vai dizer o seguinte, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, ele era um cara circunciso, era do povo de Deus, mas porque ele era transgressor da lei, ele se tornava um incircunciso de coração. Tá? Já vamos explicar um pouquinho melhor isso aí. E aí no versículo 26 ele vai dizer assim, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, ou seja, se um gentil, um cara que não é judeu, se ele guarda a lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, ou seja, esse cara, ele não é judeu, ele é um gentil, ele é um cara que teoricamente ele não recebeu a lei, mas ele cumpre a lei. Isso o torna um circunciso de coração, ou seja, isso o torna, vamos usar uma outra expressão aqui, isso o torna um crente. Então, quando ele fala da circuncisão do coração, ele está falando de ser crente, cristão, sincero ou não, né? E aí no versículo 27 ele vai dizer assim, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Aqui ele está dizendo o seguinte, já vamos explicar um pouquinho melhor, mas é tipo assim, o incircunciso que cumpre a lei, ele é um circunciso de coração, ele vai julgar
os circuncisos físicos que não são circuncisos de coração, ou seja, os gentios crentes, eles irão julgar os judeus não crentes. Aí no versículo 28 ele vai dizer assim, ó, porque não é judeu o que o é exteriormente, falando da circuncisão externa, né? Nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração. Então a circuncisão que importa é aquela que está no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui é o seguinte, o apóstolo ele aponta para aquilo que ele considerava como sendo um verdadeiro judeu. Ele mostra que o gentio que guarda a lei, né? Ou seja, que observa, que segue a lei, os preceitos da lei, esse sim é um verdadeiro judeu, versículo 26. O rito da circuncisão só declara que um homem é judeu se ele praticar a lei. Não adianta nada ele ser um circunciso externo se no coração não acontece nada. Então, além disso, um gentio, para ele ser um verdadeiro judeu, se ele observar a lei, ele pode ser fisicamente um incircunciso, ou seja, ele não fez a cirurgia, né? Não removeu o prepúcio, mas ele, no coração, ele é um circunciso, tá certo? Essa está no versículo 27 que nós acabamos de ler. Essa é uma declaração de Paulo, não é uma pergunta que ele está fazendo assim, ele está, na verdade, aqui declarando, afirmando essa verdade, tá certo? Então, Paulo destaca que o judeu, ele será julgado pelo gentio, né? E esse judeu, obviamente, o judeu transgressor da lei, ele será julgado pelo gentio, né? Muito obstante que ele tenha a letra, ou seja, ele tenha a lei, ele tenha a circuncisão externa, tá? Mas aqui que está a tragédia, aqui está o lado triste, né? Eles tiveram a lei escrita, objetiva, mas eles tiveram um sinal exterior da aliança com Deus, que é a circuncisão, né? Mas eles nunca tomaram posse no coração dessas verdades, tá certo? E numa última palavra aqui, Paulo, ele destaca que não é o exterior, mas sim a condição interior do coração que torna um homem um verdadeiro judeu, ou seja, um crente, um filho de Deus. Vamos substituir aqui o verdadeiro judeu por filho de Deus, filho genuíno de Deus, né? Porque hoje em dia muita gente se diz filho de Deus, mas na verdade não é filho de Deus. O cara vive no pecado, mas eu sou católico, eu sou luterano, eu sou presbiteriano, eu sou isso, nasceu na igreja e por causa disso o cara se acha um filho de Deus. Não é, né? Nós sabemos disso. João, capítulo 1, verso de número 12, para quem tem dúvida. Então, a verdadeira circuncisão, ela é uma espécie de circuncisão do coração. E o interessante, gente, é que é o seguinte, essa ideia não é uma ideia que Paulo está colocando aqui, não. Essa ideia vem lá do Velho Testamento, gente. Mas o Velho Testamento é da lei? Gente, então, quem pensa assim, na verdade, não entendeu, ou talvez não tenha lido, ou se leu, não compreendeu o que está escrito lá. Vamos dar uma olhadinha em 2 versículos apenas, tem um monte, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha em 2 versículos apenas para mostrar o que o Velho Testamento fala sobre esse negócio de circuncisão. Deuteronômio capítulo 10, né? O verso de número 16, olha aqui, ó. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Olha a palavra que está escrita aqui, gente. Inclusive essa palavra aqui, se você, dependendo da tradução que você for olhar, ela vai falar diferente do que está escrito aqui. Mas eu quero só preveni-los para que aqui, essa palavra que eu acabei de ler para vocês, ela vem dos ela é original. Então, nos originais, fala de circuncisão do prepúcio do nosso coração. E aí algumas linguagens vão assim, tentar fazê-la mais inteligível, talvez, mas daí se perde um pouquinho desse conceito do Velho Testamento sobre o que é circuncisão e o que não é circuncisão, né? Mas olha o que está escrito aqui, ó, circuncidar o coração. O que quer dizer isso? Converter realmente o coração, converter a nossa vida. Então, aqui no Velho Testamento, já em Deuteronômio, tem versículos antes, tem versículos depois. Vamos dar só mais uma olhadinha num versículo, numa sequência aqui, num versículo de Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio 30, o verso do número 6. Olha o que está escrito aqui, gente.
E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas, para que você possa realmente viver. Então, aqui, eu creio assim que está bem claro que a vida é algo que depende da circuncisão do coração, meus amados. Essa é a verdadeira circuncisão. Ela não está na esfera da legalidade das leis, ela não está na esfera, né, dos ritos exteriores, mas ela está sim aqui dentro do nosso coração. Ela está na área da vontade, no nosso espírito, a nossa vontade, os nossos desejos precisam estar convertidos ao Senhor. A verdadeira conversão é quando os nossos desejos, nossas vontades, elas estão submissas ao senhorio de Cristo. Então não adianta nada o cara dizer que ele é crente, que ele é filho de Deus, que ele entregou a vida para Jesus, mas ele continua uma vida de pecado, continua aprontando, continua sendo, né, um mau elemento. Isso aí, na verdade, mostra que ele é um incircunciso de coração. A pergunta que fica, que você e eu precisamos responder: o nosso coração está circuncidado? O seu coração, ele está mudado, ele está circuncidado? Você entregou sua vida realmente para Jesus? Porque se você não entregou, meu amado, você precisa fazer isso urgente, porque nenhum de nós sabe exatamente quando nós iremos partir desse mundo para a eternidade. E nós precisamos estar prontos. A pandemia agora mostrou com muita clareza que, né, nós precisamos sim estar prontos. Muitas pessoas com uma idade não avançada estão morrendo, obviamente muitos idosos também morreram, e isso é triste, isso é muito triste, mas a maior tristeza não vai ser a morte física, será a morte espiritual. Imagina você morrer e não se encontrar com Deus na eternidade, não ser recebido, acolhido por Deus na eternidade. Isso vai ser a coisa mais triste que alguém puder imaginar. Pensa numa coisa ruim, pesada, difícil, uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Isso será a eternidade longe de Deus. Nenhum de nós foi feito para isso. Então você tem tempo de colocar a sua vida em ordem com Deus. Amém? Vamos orar, gente? Vamos terminar esse momento tão gostoso. Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos faz entender que tu queres, tu desejas, como esse último versículo de Deuteronômio, capítulo 30, que nós acabamos de ler, ele fala, verso 6, né? Que tu mesmo circuncidas o nosso coração, tu transformas o nosso coração, tu mudas o nosso coração, que muitas vezes é duro, é de pedra, e tu colocas um coração de carne. Que coisa linda, Pai. Obrigado, porque somente tu podes fazer isso. E tu fazes isso quando a gente se joga aos teus pés, quando a gente se prostra diante de ti. Permita, Pai, que muitas vidas possam se prostrar diante de ti agora. E permita que vidas possam ter um encontro poderoso contigo. Tu que és o dono da vida. Permita, Senhor, que vida agora esteja sendo derramada sobre muitos e muitos corações que estão ouvindo esta palavra. Repreendo todo o mal e toda a operação do mundo das trevas que impede vidas de entenderem esta palavra. E eu declaro a vitória de Cristo, a alegria do Senhor e o derramar do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem na poderosa, na gostosa paz do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém?